Olá, muito bem-vindos às Palavras Cruzadas. Nós estamos, eu e o Adriano, hoje aqui para falar um pouco sobre a lição número 10, uma lição que nos reporta ao passado. Uma lição que nos mostra que é através da história que o Senhor se tem manifestado ao seu povo e que o Senhor quer intervir na história da humanidade. Através da história e dos acontecimentos passados, a Bíblia reflete a interferência e a realização dos propósitos do Senhor Todo-Poderoso nos assuntos do tempo, nos assuntos humanos, desde o início do tempo, desde o início dos tempos, desde a criação. E, portanto, como Helena White dizia, nós contemplamos por detrás da ação e da reação dos interesses e das paixões humanas a ação de Deus, executando pacientemente os conselhos da sua própria vontade. Isto é um extrato do livro Educação e que, de facto, as lições que nós temos vindo a estudar ao longo deste trimestre são lições dos Salmos, onde nós vemos sempre lições da história que servem para, de alguma maneira, o seu povo dirigir a Deus como o Deus restaurador, o Deus salvador, o Deus que tem um plano e que vem ao encontro do homem desde que o homem se afastou. E, portanto, hoje vamos ver essas lições do passado e vamos traduzi-las em lições para a nossa vida espiritual. Olá, Mário. Olá. Eu gostaria aqui também de ressaltar o nosso verso áureo, já complementando tudo que tu disseste aí, que já fez a introdução. O verso áureo diz assim: os quais temos ouvido e sabido, e nossos pais nos têm contado. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. É muito importante, Mara, esta lição desta semana. A gente vê a continuidade, não é, de todas as maravilhas que Deus tem operado, não é, através da vida do povo de Israel. E é muito bonito de nós vermos que desde a fundação do mundo, nós vemos ali o esplendor de Cristo Jesus sendo revelado a todas as pessoas e o seu ministério. A lição da semana passada, nós falamos um bocado sobre isso, não é? A vida e o ministério de Jesus, as profecias que se cumpriram nos dias de cada profeta, de cada rei, de cada filho seu. E esta semana nós vamos relembrar das maravilhas e as bênçãos que Deus tem feito na vida do povo, né? E para que nós nos lembremos todos os dias. É muito bom nós lembrarmos, né, de tudo que Deus tem operado na vida dos seus filhos. E como diz, nós somos filhos da promessa de Deus, feita a Abraão, desde lá de muito tempo atrás, não é, Mari? E hoje estamos nós cá para revelarmos a muitas outras pessoas que nós somos esses filhos da promessa de Deus. Exatamente. Nós começamos exatamente com o estudo, temos vários salmos, cada dia corresponde a um salmo. Começámos com o verso áureo, que já é parte do Salmo 78, que nós vamos agora estudar na lição de domingo. E o Salmo 78 é um salmo muito interessante. É um salmo que poderia ter, e tem como título, quando algumas Bíblias trazem o título dos salmos, é o glorioso Deus da história. E é um salmo muito interessante porque é o segundo maior salmo da Bíblia. Da Bíblia, quer dizer, do livro dos Salmos. É o segundo maior a seguir ao Salmo 119. Nós agora podemos demorar-nos um pouco mais no estudo de cada um destes salmos, e ainda bem, porque isso é uma bênção para todos nós, conseguirmos compreender estas partes porque mais demoradamente podemos, enfim, prolongar o nosso estudo. Pois bem, o glorioso Deus da história ou a imparável fidelidade do Senhor estão retratados neste salmo. E este salmo pode dividir-se mais ou menos em 5 partes. Ele, na primeira, nos versículos de 1 a 8, é o chamado para transmitir a verdade às gerações vindouras, como tu falaste e como os versos 3 e 4 do verso áureo nos mostram. Depois vem a segunda parte do Salmo, vem falar das acusações a Efraim. Quem é que era Efraim? Efraim representava o reino de Israel, o reino do norte, não é verdade? As tribos que primeiro se afastaram da vontade e da verdade de Deus. Depois, dos versos 9 a 16, é a terceira parte, que se divide em duas e que fala das recordações do deserto.
E o quarto ponto fala também ainda das recordações do deserto, vai do verso 40 ao 64, e finalmente termina com as promessas para o reino do sul, para o reino de Judá, para Jerusalém, para Sião. E sabemos que Sião de alguma maneira, representa também Jerusalém e representa a nova Jerusalém, e, portanto, as promessas para restaurar o reino cumprem uma profecia vindoura no tempo de Cristo e vindoura no futuro, na segunda vinda de Cristo, quando a nova Jerusalém descer sobre esta terra. Portanto, vemos que este salmo tem, na parte final, sobretudo, tem um simbolismo profético tremendo. E é muito interessante nós vermos isto. E o que é que nós destacamos aqui? A fidelidade de Deus em contraste com a infidelidade do povo, não é verdade? E serviria este salmo, e serve para nós hoje, para não cometermos os erros que os antigos, que o povo antigamente cometeu, não é verdade? E ele é usado, o salmista aqui usa também o salmo de uma forma de parábola, não é? Ele no verso 2 começa a dizer: abrirei a boca numa parábola, não é? E isto significa que a mensagem do Salmo deveria ter um significado profundo. E é uma descrição profética daquele método do próprio Cristo ensinar por parábolas também. É muito interessante nós aprofundarmos estes aspectos no estudo dos Salmos, não é? É interessante, Mário, você a dizer aí, comentário, não é? A gente consegue relembrar os dias em que Cristo Jesus viveu na Terra. Ele mesmo que sempre falava por parábolas para que as pessoas pudessem perceber de uma maneira mais prática e mais fácil. Nós vemos que isso, o próprio Cristo Jesus já se inspirava nos escritos que já existiam na sua época, não é? Ali nos seus dias em que ele passou aqui pela Terra, a mostrar todas as maravilhas do passado para o povo em seus dias. Exatamente. Isso também é importante para nós hoje, Mário. É importante porque aqui diz assim, ó, antes de nós criticarmos tudo que se passou no passado, porque muitas das vezes a gente comete o erro de querer dizer, não é? Tudo que nós estamos sofrendo hoje, tudo que nós estamos passando hoje é por conta do que ocorreu no passado, é guerras, é fome, é a miséria, povos e nações contra outras nações, não é? E é interessante aqui que nós vemos assim, não devemos nós nos esquecer também das passadas maravilhas de Deus e não negligenciarmos as suas reivindicações do conserto. O Salmo, então, é importante que ele nos encoraje a termos essa perspectiva da vida, de vermos, não é, esse paradoxo entre o passado e a atualidade nos dias Exatamente. Em que nós estamos vivendo. São essas parábolas que nós devemos examinar minuciosamente, né, Mário, para nós conseguirmos ter essa esperança, né, acesa no coração, de saber, como tu disseste ainda um bocado, a fidelidade de Deus, não é? Exatamente. Aonde superabundou o pecado, superabundou a graça de Cristo Exatamente. Jesus. E é interessante salientarmos aqui um aspecto também, é que qual foi a raiz da infidelidade de Israel? Eles esqueceram-se daquilo que Deus tinha feito por eles. E essa foi a causa principal. A falta de confiança do povo de Deus. E este é o nosso maior pecado também hoje. Nós muitas vezes esquecemos daquilo que Deus faz por nós. Daquilo que Deus nos deu-nos o conhecimento da sua palavra, deu-nos uma responsabilidade de falar a outros desta verdade, e muitas vezes nós esquecemos-nos disto. Esquecemos que temos Deus ao nosso lado. E passamos às vezes por situações de prova, de dificuldades, etc. E não estamos atentos e não conseguimos perceber que provavelmente é uma chamada de atenção de Deus para a nossa vida. E, portanto, isto é um aspecto importante, que o que nos leva a cair muitas vezes é não estarmos de mãos dadas com Cristo, é não termos um relacionamento pessoal direto e profundo com Ele, diário. Portanto, nós ficamos às vezes espantados com a cegueira espiritual do antigo Israel, com os pecados cometidos, como vamos ver mais à frente, em diversas situações e ocasiões da história do povo de Israel, mas esquecemos que nós temos que, com estes erros, tirar lições para a nossa própria vida. Diz-nos o verso 8,
que a falta de confiança, que, como eu falei, diz-nos assim: e não fossem como os seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Portanto, esta foi a causa da separação, a causa do erro, a causa do pecado, da idolatria, etc., que assolou sempre o povo de Israel. Tem razão, viu, Mário? E são muitas outras coisas que nós conseguimos tirar como exemplo no Salmo 78, né? De tudo que eles vivenciaram, de tudo que eles sofreram ali, da fome que o povo passou, não é? Dos momentos de tribulação que eles viveram em meio ao deserto, mas tudo aquilo é para que eles jamais se esquecessem da onde Deus tirou ele, não é? E para onde Deus estava encaminhando ele, que era uma terra prometida, né? Que foi a promessa feita lá no passado para Abraão, para Moisés e para todos os outros que estiveram ali no passado. E Muito aqui, Mário, não sei se já podemos já entrar aqui para a lição. Sim. Segunda-feira. Para o Salmo 105. Ele salienta exatamente como tu disseste, para nós lembrarmos das histórias e o louvor a Deus que devemos dar sempre, não é? O Salmo 105, ele vem relatando exatamente todas essas maravilhas que Deus tem feito e operado no povo, não é? Já logo no versículo 1 diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Olha que bonito, logo no início nós vemos, não é? O próprio salmista exortando o povo para que eles se lembrassem, não é? De todas as maravilhas que Deus tem feito, desde quando tirou e operou ali, não é? Nas pragas que ele jogou ali em meio ao povo do Egito, para que pudesse fazer com que todos entendessem ali, não é? O ministério que estava acontecendo, já apontando para o futuro, que era o próprio ministério de Cristo Jesus, e também, Mário, para os que nós vamos viver daqui para frente, não é? É como tu disseste ainda há um bocado, muitas das vezes a gente já vive num mundo fatigado, um mundo onde já não há mais paciência, onde o avanço tecnológico busca recursos e meios de novas vidas, de outras realidades, né? Fora desse mundo que Deus criou, e nós vemos que nós temos unicamente a esperança em Cristo Jesus. Tudo isso que houve no passado com o povo de Israel é o que vai se passar nos nossos dias. Exatamente. Então, nós jamais devemos esquecer, não é? Que é uma chave que nós devemos abrir, como apontando justamente para o próprio Cristo Jesus. Este Salmo 105, desculpa. Pode dizer. Este Salmo 105 tem como título as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Exatamente. E como subtítulo, tornem conhecidos os feitos de Deus. E, portanto, é uma narrativa da história da salvação desde a aliança com Abraão, não é? O concerto de Deus com Abraão, a confirmação com Isaac, depois a confirmação a Jacó e ao seu filho José, não é? É muito interessante. É diferente. Este salmo, podemos dizer que ele não ele vem na linha do Salmo 78, mas com uma diferença. Ele aqui não vai mencionar os erros passados do povo, porque não. Tem um propósito diferente. Tem um propósito de louvar o Senhor e tornar conhecidos os seus feitos. Este é o propósito deste salmo. Encorajar o povo. Exatamente. E olha que interessante aqui, não? Que justamente o autor diz, não é, que a perseverança e a lealdade dos patriarcas para com Deus foram ricamente recompensadas, né? Por isso que no Salmo 105 é salientado que convida o povo a emular a fé dos patriarcas e confiantemente esperar o livramento de Deus no seu tempo. Então, o próprio salmista mostra, né, que o povo que estava ali justamente com ele deveria ter esse tempo de paciência, esse tempo de perseverança, de esperar no Senhor, para que as maravilhas de Deus também pudessem se cumprir ali nos seus dias, não é? Justamente como você disse, Mário, o próprio Salmo 78, ele mostra o tempo, 3 tempos, não é? É o tempo do êxodo, depois o tempo do povo que eles passaram ali por Canaã, não é? Passaram pelo deserto até a chegada em Canaã, e agora nós estamos vendo aqui
nos tempos de Davi, que foi nos dias dele, onde ele precisava ali encorajar o povo para que eles cantassem louvor, para que eles estivessem sempre animados na esperança que eles tinham ali em Cristo Jesus, não é? Que já era apontado naquele tempo. A esperança justamente ali propriamente em Deus. Muito bem. Este, de facto, é um salmo que chama à fidelidade e é dirigido, como diz o texto, a todas as gerações de crentes. Ele vai, mesmo para nós hoje, chama-nos à adoração. Porquê? Por causa dos feitos conhecidos. Nós conhecemos o histórico, conhecemos a história e devemos lembrá-la e transmiti-la aos nossos filhos, exatamente para quê? Para perceber a fidelidade que Deus concede a toda a sua criação e ao seu povo, e termos um Deus presente na nossa vida. Depois, no Salmo 106, o Salmo seguinte, agora sim, agora já se vai falar do contraste entre a graça de Deus e a ingratidão de Israel, não é? Exatamente. Lembrar a história para quê? Para falar das maravilhas do livramento do Egito, as maravilhas ocorridas no Êxodo, e agora, em contraste, a rebelião no deserto, não é? Nós sabemos que todas aquelas passagens em que o povo se revoltava contra Moisés, e como Moisés dizia, voltar-se contra ele era voltar-se contra Deus, não é verdade? Exatamente. Desejavam carne, não é? E sabemos que como foram castigados por isso. Depois, quando fustigaram Moisés com a falta de água e levaram Moisés a cometer ele próprio o pecado por excesso, por ter, enfim, entrado em grande irritação, em grande, enfim, ficar um pouco fora de si, isso acabou por prejudicá-lo também. E então, aquela passagem em Baal-peor, em que foi Finéias quem, através daquela atitude de ter trespassado pela lança aquele israelita que tinha trazido, enfim, uma midianita para a sua tenda, foi dessa maneira que ele conseguiu aplacar a fúria divina, porque senão teriam morrido muito mais israelitas nessa passagem. Portanto, aqui são passados os eventos principais da história de Israel, não é verdade? E este salmo depois vai terminar quando? Vai terminar com uma... É muito interessante perceber em que altura é que este salmo foi escrito. Este salmo foi escrito já no tempo do povo em exílio em Babilónia. Porquê? Exatamente. Porque diz assim, no verso 46... Por isso fez Deus com que deles tivessem misericórdia os que os levaram cativos. Lá está. Ora, o cativeiro do povo ocorreu exatamente já muito depois de Davi, não é? Muito depois veio já com os reis iníquos, com os reis do norte, com todos, e do sul também, enfim, todos os reis que se revoltaram e que adoraram deuses falsos, e como consequência disso, Deus permitiu que os assírios os levassem cativos e que tivessem em Babilónia. E, portanto, foi neste período já do cativeiro em Babilónia que este salmo foi escrito. E então, eles na Terra Prometida juntaram-se com os idólatras que estavam à sua volta, serviram os ídolos como os idólatras faziam, e foram, por essa maneira, Deus permitiu que aqueles povos que eram os seus inimigos os levassem cativos. E desta maneira, mas mesmo assim, o Salmo 106 termina com uma boa notícia. É que o amor de Deus, o firme amor de Deus, prevalece sobre os pecados do povo. E o papel-chave de Moisés, de Finéias, que desviam a ira de Deus, impõem, de certa maneira, a ideia de que haveria de haver sempre um intercessor, e que esse intercessor maior era Jesus Cristo, que ia vir para, através da sua morte na cruz, conseguir transportar os salvos para uma situação, o povo de Deus para uma situação de salvação. Esse era o papel-chave que eles tinham, não é, Mário? Na altura ali, de guiar o povo por este caminho, não é? Eles poderiam sim também cometer os mesmos erros, não é? Que muitas vezes é o que acontece conosco, de cometer
o mesmo erro do passado e estarmos condenados a repeti-lo. É justamente esse ponto que eu marquei aqui, que o autor da lição retirou aqui. E ele também usou uma passagem dos eventos finais que diz assim: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e o Esse seu é o texto. ensino na nossa história passada. Isso é Exatamente. muito forte e importante É, para os nossos dias, não é, Mário? A exatamente. gente sempre lembrar aí com Um essa lição trecho tremendo maravilhosa. da Ellen White que é fantástico. É fantástico. Ela ressalta justamente nesse, não é? Como nós estamos estudando nessa lição de Salmos, estamos aprendendo aí através de muitos dos cânticos dele, não é? De nós lembrarmos como Deus tem conduzido e guiado as nossas vidas diariamente, não é? Isso é importante, nós nos alimentarmos, nós estarmos cheios disso, né? Enriquecer o nosso Espírito Santo, para estarmos preparados para os eventos finais, que isso é algo que já está às portas, não é? Já está Exatamente. às prestes de acontecer, não é, Mari? Então, nós devemos estar aí preparados para isso. E como tu disseste, não é? Deus aponta para a importância da intercessão de Cristo em favor dos crentes para os nossos dias. Só a vivência pessoal da graça de Deus pode transformar uma história antiga na nossa história. Então, é Nossa, exatamente o que vai acontecer nos nossos dias, não é? O que aconteceu no passado, nós vamos vivenciar hoje. E Deus quer que nós estejamos unidos, estejamos sempre louvando, cantando a Deus, não é? Das maravilhosas bênçãos que Ele tem operado, tanto no passado como em nossos dias, Mário. nos nossos dias. Exatamente. Nós passamos agora para o Salmo 80, Sim, que como título pode ter Pastor de Israel, restaura, brilha sobre nós e salva. Este, digamos que seria o resumo deste salmo. E este salmo começa com uma parábola, não é? A parábola da vinha do Senhor, exato. que no verso 9 diz: trouxeste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Ela estendeu a sua ramagem até ao mar e os seus ramos até ao rio. Portanto, isto é uma parábola do povo que foi trazido de uma terra de escravidão para uma terra prometida, não é? E o povo é a vinha do Senhor. E agora chegamos a uma situação em que esta vinha, ela está, os seus valados foram destruídos e agora todos os animais do campo a destroem também e comem as suas uvas, etc. Como símbolo de quê? De que, mais uma vez, o povo de Deus se tornou infiel, se tornou como os seus vizinhos idólatras, e Deus permitiu que eles fossem chamados à razão através do cativeiro. Pois bem, o Salmo analisa as razões para o juízo. É muito interessante. Nós aqui vamos falar do juízo e da ira de Deus, porque há uma tensão entre o juízo e a ira de Deus. E, por outro lado, a graça e o perdão. Não é verdade? Exatamente. O salmista aqui teme que a ira divina possa prevalecer e completamente destruir o seu povo, quando ele fala da destruição dessa vinha, não é? Ele diz assim: está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Portanto, ele reconhece, o salmista, que a atitude de Deus, a repreensão de Deus sobre o seu povo é consequência da sua ignomínia, da sua idolatria, do facto de ter perdido completamente a confiança no Deus Salvador. E o próprio autor, né, Mário, ele mostra para nós que o Senhor, ele sempre foi fiel desde todos os tempos, não é? Ele sempre está pronto para nos mostrar a sua maravilhosa misericórdia para conosco e para com os nossos filhos, com a nossa própria geração, não é? Apesar de muitas vezes dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas falhas, das nossas faltas para com Deus, ele ainda assim é misericordioso. Por isso nós devemos sempre recordar, não é, Mari, esse maravilhoso amor que ele teve para com o povo, como tu disseste ainda há um pouco, não é? Da vinha que não presta, essa está pronto de ser lançada fora, não é? Já não serve mais para nada, mas nós vemos que Deus ainda com a sua misericórdia, ele tirou esta vinha que estava dentro de uma terra de escravidão, que era propriamente o Egito, não é? Que eles tiveram que passar por aquilo, o povo de Israel, e Deus tirou esta vinha de lá de dentro do Egito, levou para que ela passasse no deserto, como tu disseste ainda há um bocado,
para que eles pudessem sofrer ali, viver mais alguns anos, para que eles pudessem até então entender e ali sim serem plantados na terra prometida que Deus tinha para eles, não é como promessa. Assim é também nos nossos dias, Mário. Hoje nós também passamos por sofrimentos, por desilusão. Nós também nós somos frutos, os ramos dessas vinhas do passado, não é? Somos os filhos dessa promessa, os crentes de Deus dos nossos dias. Então, nós vemos que muitas vezes Deus também nos coloca em prova. Deus coloca para que nós passemos por essas lutas, para que sejamos podados, para que passemos pelo fogo, não é? Mas Deus promete que Ele tem uma terra fértil, uma terra que emana vida, que emana luz, que emana paz, que emana tudo que há de bom, para que nós possamos viver essas promessas que Ele tem para cada um de nós. É muito interessante que este salmo termina, apesar de tudo, apesar desta destruição, o salmo termina, não termina, mas quer dizer, o que é que ele nos diz aqui? Na passagem do Salmo 80, 16, diz-nos que, como eu já disse, que está queimada pelo fogo, está destruída, está cortada pela repreensão da tua face, não é verdade? Mas depois o Salmo relembra também a promessa de Deus feita a Arão, da bênção perpétua, aquela bênção bonita que está em Números, não é? Exatamente. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê a paz. Exatamente. É esta bênção que é requerida, não é? É esta bênção. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha o céu e vê e visita esta vinha, protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Este é um texto muito bonito, o sarmento é o rebento, de maneira que o salmista pede a Deus que cuide dos seus rebentos, cuide, esses rebentos somos nós, apesar de fracos, apesar de pecadores, nós sabemos que temos a graça salvadora de Deus, a graça salvífica do Senhor, vai cobrir as nossas faltas. E essa é a esperança tremenda que nós podemos ter para a nossa vida. E olha que interessante, Mário, já pulando aqui agora, e para nós fecharmos aqui na lição de quinta-feira, agora vem trazendo justamente o Salmo 135, não é? Exatamente. Que vem mostrando aí como nós devemos louvar a Deus, como Ele convida, não é? Todos os dias pela sua bondade, pela sua fidelidade para com o seu povo em todas as gerações. É como tu disseste, nós somos hoje os rebentos, não é? De toda aquela geração. Nós estamos vivenciando isso, essa esperança, esses tempos, não é? E quanto não já se passou, não é, Mário? Daqueles ramos que eram a vinha que estava mais próxima ali dos que foram feitos a promessa de Deus para com seu povo, e nós, hoje, quantas gerações já não se passaram, não é? Mas o que é mais importante, que a Bíblia nos aponta, o próprio salmista, é que a promessa, ela perdura para sempre, é a mesma promessa que foi feita lá no passado, é a mesma promessa que nós temos hoje, não é? É o mesmo, como posso dizer, o mesmo vinho original lá do passado, não é, Mário? É o mesmo que nós podemos provar hoje, é o mesmo sabor, tem o mesmo cheiro, o mesmo gosto. É muito interessante recordar aqui que os grandes atos de Deus em favor do seu povo culminam na promessa de que Deus vai julgar o seu povo e ter compaixão deles. É o que nós lemos no verso 14. Pois o Senhor julga o seu povo e se compadece dos seus servos. Exatamente. O juízo aqui, portanto, é a vindicação que Deus faz dos oprimidos e dos pobres. A promessa é de que o Senhor vai apoiar a causa do seu povo e vai defendê-los. E, portanto, o objetivo deste Salmo 135 é inspirar o povo de Deus a confiar no Senhor e a permanecer fiel ao seu concerto. O título é: O Senhor fará justiça ao seu povo. O título deste Salmo: O Senhor fará justiça ao seu povo. E, portanto, o juízo de Deus que nós, muitas vezes, que nós pregamos há muito e desde sempre, o juízo de Deus não é qualquer coisa que nós devemos temer, é exatamente a vindicação que Deus faz do seu povo, dos oprimidos, daqueles que foram oprimidos pelo pecado. E Cristo, tendo Cristo ao nosso lado, nós não temos que temer o juízo, porque Ele é nosso advogado, porque Ele está a cobrir as nossas faltas. E esta é a grande verdade,
da grande lição que nós temos para transmitir aos outros que estão muitas vezes a dizer que não merecem ser, enfim, perdoados porque são grandes pecadores. Não, Senhor. Por maiores que sejam os pecados, maior é a graça de Deus para nos salvar. E, portanto, temos esta mensagem, temos esta certeza na nossa vida, que podemos ensinar aos nossos filhos, aos nossos amigos também, a grande mensagem de salvação de Deus para nós e para o mundo hoje. Amém, Mário. Amém. Que linda e maravilhosa esperança que nós podemos ter, não é? De saber que o próprio Cristo Jesus, ele é quem irá julgar toda esta terra e ele mesmo é quem vai interceder, como tu disseste ainda há um bocado, por todos nós, não é? O Êxodo é a manifestação perfeita desta verdade, não é? Exatamente. E que é dita propriamente pelo próprio salmista, de tudo que nós iremos vivenciar a cada dia, não é? Todos os eventos da existência humana estão nas suas mãos. As nossas experiências pessoais, as ações e as decisões da igreja, o governo, o nosso país, tudo é controlado e guiado por Deus, não é? Por mais que nós pensamos que está sob o controle do mundo, de homens, de tudo, mas não, Deus ainda está no controle de todas as coisas. Louvado seja o Senhor, não é, Mário? Exatamente. Porque o nosso Deus é uma pessoa real, ele é o nosso amigo, ele é o nosso pai, e ele quer nos salvar, ele quer, como o salmista propriamente disse, não é? Aí nos Salmos, na esperança que ele tem, ele quer nos resgatar, não é? Deste mundo cruel em que nós estamos vivendo em nossos dias, não é? O Egito em que nós estamos vivendo em nosso dia, a Babilônia, nós estarmos cativos deste mundo. Deus quer nos dar a esperança do resgate que ele tem. Eu acho muito bonito quando nós lembramos, né, que a justiça de Deus, ela é a esperança que Cristo estende a todos nós. Exatamente. Essa é a justiça de Deus, não é algo que nós devemos temer. Este Deus Todo-Poderoso que domina o universo é o mesmo Deus que nos deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E tem um amor incomensurável por nós, de tal modo que deu o seu Filho unigênito para nos salvar. E isso é uma esperança tremenda, é uma mensagem tremenda que nós temos de dar ao mundo. Amém. Amém. Muito bem. Possa ser esta a nossa oração para nós e também para os outros que estão connosco, para os nossos amados. Ok. Um abraço.